Deus existe? A vida tem rumo? Faz sentido a gente continuar fazendo o que a gente faz? Será que o universo realmente é um lugar logicamente planejado, organizado? Ou no fundo é algo basicamente caótico? Haverá um fim, um the end, para essa história na qual estamos envolvidos? Então são questões importantes que levam a gente a avaliar a nossa justiça. Uma prestação de contas que nós faremos pós-morte, isso vai alterar a maneira com que nós nos relacionamos uns com os outros, com que nós vivemos socialmente, com que nós lidamos com a justiça, com que nós teremos que lidar com a nossa violência, com o nosso preconceito, com o nosso abuso, tendo em vista a possibilidade de que haverá um acerto de contas, um balancete, porque me parece que as contas não fecham nesse mundo. Afinal, existe um plano para cada um de nós? Ou que tipo de padrão de moralidade eu e você devemos viver neste mundo? São todas questões que envolvem a nossa fé, a nossa espiritualidade, não são questões neutras. É incontestável que a nossa jornada nesse mundo seja frequentemente confrontada com questões da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade. Pois todo ser humano, todo humano, ele tem uma dimensão religiosa e ele tem em si uma alma, um nível de desejos, a gente pode até chamar isso no nível inexplicável dos desejos, da vontade. Há muita gente que explica de formas diferentes, em escolas filosóficas diferentes. Mas nós temos diferentes deuses, essa é uma expressão teológica, nós temos diferentes deuses dentro da alma, que levam os nossos desejos, emoções, vontades e amores para certa direção, baseados naquilo que a gente entende que faz sentido, na nossa visão de mundo, na forma com que nós respondemos às situações do mundo de maneira diferente. Então o humanista responde de uma maneira, o secularista responde de outra, socialismo, comunismo, assim por diante. A gente interpreta o mundo de maneira diferente. E de maneira religiosa também, inexplicável, invisível, porque há aspectos disso que a gente fala e afirma e vive, como sendo, seja política, religião, profissão ou igreja, que vem da confiança, de uma convicção interior, que muda de pessoa para pessoa, do cristianismo para o judaísmo, é diferente do espiritismo para o islamismo. Há um pensador cristão chamado C.S. Lewis. Na verdade, ele não era cristão. E ele pensou isso com muita profundidade. Ele viveu-se na experiência de ser um ateu até os 30 anos, experimentou, defendeu a descrença, ele chamava isso na alma de uma saudade inconsolável dentro de si, uma saudade inconsolável, né? Você está sentindo falta de algo que você não tem, tá? Está longe de você algo que você nunca teve, algo que você não consegue explicar apesar de ter tudo. Você precisa se visualizar sozinho. E foi isso que aconteceu com C.S. Lewis, lá naquele quarto da faculdade, no Magdalen College, dentro da universidade, em Londres. O C.S. Lewis disse que noite após noite, professor universitário, professor da universidade também, Cambridge, Oxford, noite após noite, sempre que a minha mente se afastava, mesmo que por um segundo do meu trabalho, C.S. Lewis dizendo, eu sentia a firme e constante aproximação daquele quem eu desejava tão determinadamente não encontrar, aquele que eu temia imensamente já ter vindo sobre mim. Havia uma sensação de Deus sobre esse ateu. Talvez ele fosse apenas ateu com a religião anglicana. Mas Deus vem transpondo a sua mente, uma mente com inúmeras barreiras científicas, seculares, humanistas, dele como ateu na universidade, e vai transpondo o ateísmo do C.S. Lewis na primavera de 1929, quando ele fala, eu desisti, e admiti que Deus era Deus. Me ajoelhei, orei, talvez naquela noite, o mais deprimido, relutante converso cristão de toda a Inglaterra. Quem que pode dizer que talvez experimente aquele amor lá do filho pródigo quando vem para a igreja, imediatamente para o resto da vida, né? A gente adoraria se sentir com os portões abertos para o pródigo que é trazido brigado, ressentido, né? Buscando a chance na vida, alguém que perdeu tudo, mas ele recebe em casa.
Na verdade, o C.S. Lewis percebe que é o começo da vida, o começo do resto da vida, como a gente chama. 2 anos depois ele escreve para um grande amigo, o Arthur, e ele fala o seguinte sobre esse momento da vida dele. Eu acabei de passar de crer em Deus para crer em Cristo, no cristianismo. Então ele parte até o que ele sente um progresso, uma evolução, um desenvolvimento da sua fé, não apenas um Deus eterno criador, mas na pessoa humana, no homem Deus Jesus Cristo. É uma alteração interessante, inclusive, do processo de transformação na nossa espiritualidade. Estamos dentro de uma espiritualidade que podemos chamar assim de cristocêntrica, ou a nossa espiritualidade é uma espiritualidade mais de Deus? Isso acho que você tem que avaliar, né? Certa ocasião, testemunhando a respeito da sua conversão, o C.S. Lewis fala o seguinte: o mundo não consiste de cristãos. Ele está avaliando esse grupo chamado protestante religioso, cristão, na Inglaterra e em muitos outros lugares do mundo. Ele fala: o mundo não consiste de cristãos 100% e de não cristãos 100%. Não dá para a gente dividir assim preto no branco, mas ainda se chamam talvez daquele nome de cristão, mas não são mais cristãos. Alguns deles, até desses que não são cristãos 100%, são líderes religiosos, clérigos. Há outros que ainda não se chamam de cristãos, mas estão lentamente se tornando cristãos, influenciados por valores, pelo gosto, pela visão, achando que esse ser cristão faz sentido, mas eles não se chamam ainda de cristãos, nem querem participar numa igreja. Essa também tem sido a minha experiência ao conversar com muita gente nos dias de hoje. Alguns querem caminhar com Jesus ou na igreja 50%, outros querem ouvir 50% do evangelho falado. 30% das pessoas estão interessadas realmente em se engajar nos projetos, 10, 15% realmente querem ser voluntários e trabalhar ativamente, parte deles irem para o seminário, etc. Mas muitos querem, todo mundo quer ser batizado, todo mundo quer ser salvo. Mas isso varia, então há vários níveis de desenvolvimento da espiritualidade dentro de nós. Há semi-cristãos não praticantes, há pseudo-cristãos que se dizem cristãos nas nossas igrejas. Não é nossa função explicar isso. A visão de Deus não está no centro da mídia, na celebridade, naquilo que a gente vê aparentemente, mas é algo que acontece profundamente no interior da alma humana. Se a gente pegasse uma amostra aleatória de pesquisa com 1000 cristãos no Brasil, a maioria definiria, se você pegar uma amostra do censo 2022, a maior parte das pessoas define fé como crença. E essas pessoas que definem fé, se você pegar um grupo delas e perguntar o que quer dizer isso, ela vai falar que existe Deus. Deus existe. Em tempos antigos não se exigia fé para crer que Deus existe. É tão absolutamente natural na vida como a nuvem, como a luz, como o ar que você respira, né? Mas nos últimos séculos a gente está sendo questionado por todo lado, por todo canto, dizendo a fé tem respeito, ela diz respeito, na verdade, é um relacionamento da pessoa com Deus, e é individual. É individual, né? A diferença entre fé como crença em algo que pode ou não existir e ter fé como confiar em Deus é tremenda. Você pode ter uma crença que algo, eu acho que existiu. Eu acho que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Eu acho que Jesus Cristo existiu, ele falou sobre isso. É importante eu olhar para ele, aceitar talvez. Mas realmente confiar em Deus é uma outra coisa. A primeira questão tem a ver com a mente. Confiança tem a ver com o coração. Nos tempos modernos é muito comum essa prática de achar que as pessoas, quando elas aceitam ideias como crenças, elas são crentes. Elas têm crenças, elas são crentes, né? Então, se a gente pensar fé é meramente crença, a gente vai abrir a porta para vários problemas, né? Jesus mesmo faz referência a muitas pessoas que professam ter fé, realizam atos de fé, realizam inclusive ações em seu nome, mas que apesar de estarem engajados nessas ações, eles não participam de um relacionamento saudável com Deus, com o Criador. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não fomos líderes dessas e daquelas igrejas, desses e daqueles movimentos. E Jesus está dizendo, olha, Deus vai chegar para ele naquele dia final da história, vai para longe, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então você vê esse verbo demonstra que
Uma pessoa pode ter crenças verdadeiras, até os demônios creem e temem, Jesus falou. Pode até mesmo exibir uma certa confiança nele, mas ainda ser um absoluto canalha, malandro, mentiroso. Ele usa o nome de Deus. Ao orar, ao falar, é bem articulado, faz um bom discurso, parece até ser um grande pregador, conta boas piadas, é comunicativo, é extrovertido, é alegre. Mas Jesus está dizendo que muitos desses que consideram suas ações como atos de serviço, virtuosas, religiosas, vão ser rejeitados. Por quê? Porque pode haver inúmeros argumentos que expliquem essa rejeição sofrida. Mas a principal, sem dúvida, é essa ideia de que não encontrou a luz verdadeira, não achou a luz do Evangelho. A fé cristã não é simplesmente crer em doutrinas. A fé cristã não são simplesmente conceitos religiosos. E nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Não é simplesmente um assentimento intelectual, mas simplesmente uma questão de conhecimento. Inscreva-se, participe, perceba que há vários tipos de fé especulativas, mortas, simplesmente assentimentos intelectuais que não querem dizer que você tenha fé verdadeira ou que seja uma fé madura. Vejo você na próxima semana.